Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da primeira semana da Quaresma, nesse dia 11 de março, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 5, do versículo 20 a 26. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: Patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a proposta de Jesus é exigente e direta. Esta proposta pede de quem deseja segui-la adesão incondicional. Jesus quer seus seguidores por inteiro. E de cada seguidor de Jesus esperam-se comprometimento, mudança de mentalidade e abertura ao novo. Jesus propõe o estabelecimento de novas relações, que em princípio parecem estranhas, pois ferem ou apresentam um novo modo de ver e ser. Embora saibamos que armas matam, uma palavra maldita ou o silêncio frio pode ter efeito igualmente mortal na vida do outro. Ao nos encontrarmos em situação de dificuldade com o outro, cabe a nós buscar a reconciliação, mesmo que tenha sido o outro quem errou. Em relação ao adversário ou inimigo, cabe a nós buscar a paz e a resolução do que nos afasta antes que consequências graves recaiam sobre nós. Sim, eis o tempo de conversão. Querido irmão, querida irmã, como é importante essa palavra. Tem gente que, por não ter cometido homicídio, acha que já cumpriu o mandamento: não matarás. Os seguidores de Jesus aprendem com ele que este mandamento nos compromete com o respeito à vida. Foi o que Jesus explicou no Sermão da Montanha. No homicídio, eu atento contra a vida do meu irmão, da minha irmã. E essa violência já se manifesta quando eu destrato, humilho, desconsidero qualquer pessoa. De muitas formas, podemos descumprir este mandamento, agindo com preconceito, indiferença, espírito de superioridade. A promoção da vida, essência deste mandamento, passa também pelos nossos compromissos sociais em defesa da vida uterina, dos trabalhadores, dos idosos.
da educação e da saúde de qualidade. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, é dar atenção especial aos mais frágeis e necessitados. E reze assim comigo. Ó Jesus Mestre, aos discípulos do reino, pedes a prática da justiça acompanhada de misericórdia e também uma vida reconciliada com Deus e com o próximo. Dá-nos, Senhor, fortaleza para te seguir. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira, da primeira semana da Quaresma, nesse dia 11 de março, você poderá acompanhar os textos, Ezequiel capítulo 18, do versículo 21 a 28, o texto de Mateus capítulo 5, do versículo 20 a 26, rezar o Salmo 129. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 18, e a continuação da reflexão aplicada à vida. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva. Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós, casa de Israel. É a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje a liturgia nos leva a refletir sobre temas muito oportunos para o momento em que estamos vivendo a Quaresma. Somos convidados a refletir sobre o sacramento da reconciliação, mediante textos que nos dizem sobre o amor incondicional de Deus e o seu perdão quando a Ele recorremos de coração arrependido. Assim sendo, temas como o pecado e o perdão se desdobram em outros igualmente importantes, como, por exemplo, o amor e a misericórdia de Deus. Tudo isso nos ajuda neste processo de conversão que nos pede a Quaresma. A primeira leitura da profecia de Ezequiel mostra que quando nos arrependemos de nossas faltas, por mais graves que elas sejam, e buscamos repará-las praticando o direito e a justiça, Deus nos perdoa, apagando nossos pecados. Serão lembrados apenas os atos de justiça que praticamos. Tudo isso porque Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Ele nos criou para a vida e não para a morte. O pecado representa a morte, e quem busca se livrar dele, livra-se da morte, diz Ezequiel.
Porém, nos alerta. De nada adianta termos praticado obras de justiça, mas depois desviar do caminho e fazer coisas erradas. Se assim procedemos, anulamos as práticas de justiça que tivemos. Por isso, o que conta para Deus é o pecador que se converteu e não o santo que se perverteu. O salmo de hoje nos ensina que devemos nos dirigir a Deus com humildade, reconhecendo as nossas faltas. É preciso saber que tudo que Deus nos concede é pela sua graça e não pelos nossos merecimentos. Se ele fosse levar em conta os nossos pecados, as nossas faltas, não haveríamos de subsistir, diz o Salmo. Por essa razão, é preciso clamar a Deus das profundezas dos nossos pecados, na certeza de que, pelo seu amor e sua graça, seremos perdoados. Devemos, portanto, colocar em Deus toda a nossa confiança, toda a nossa esperança e caminhar firmes nos seus ensinamentos, tendo os propósitos de reparar nossas faltas, indo além daquilo que pedem as leis e as normas religiosas. Assim ensina o Evangelho de hoje. Jesus mostra que se os nossos atos de justiça se limitarem àquilo que pedem as leis, não seremos dignos de entrar no reino de Deus. Qualquer pessoa pode fazer isso e não precisa ter amor no coração para cumprir as leis. Elas podem ser cumpridas por outros motivos, como, por exemplo, por medo ou por conveniência. Mas quem cumpre por amor não se limita às rubricas das leis e vai além. É o que diz o Evangelho de hoje. Os ensinamentos de Jesus propõem atos que ultrapassem o legalismo e demonstrem amor ao próximo. A lei proíbe matar. Quem matar será condenado pelo tribunal, diz o texto. Porém, existem muitas formas de matar, sem que o tribunal condene. Matamos quando prejudicamos o irmão, quando o humilhamos, quando o desqualificamos com atos ou palavras, etc. Por isso, Jesus recomenda que antes de fazermos nossas ofertas, diante do altar, devemos reparar nossas falhas e corrigir nossos erros, inclusive estes que achamos normais, entre aspas, mas que matam de alguma forma a outros. De nada adianta práticas religiosas se a nossa prática da caridade e do amor fraterno deixa a desejar. Você fica indiferente ao irmão, você não conversa com ele, e assim não está cumprindo a justiça do reino. Querido irmão, querida irmã, enfim, Deus nos concede esse tempo favorável para revermos tudo isso e acertar nossos passos no seu caminho. Esta é uma ótima ocasião para procurarmos o sacramento da reconciliação. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, inculca em meu coração o modo de proceder do discípulo do reino, de modo que eu possa me distinguir na prática do amor. Amém.